Bom dia a todos vocês, meus irmãos. Hoje, domingo, dia 23 de maio de 2021. Hoje é o dia em que a igreja estará reunida para a eleição dos seus oficiais. Ore pelo caminhar desta eleição, ore pelo resultado, ore para que Deus dê sabedoria ao seu povo na escolha que deve fazer. Sabemos que todos que estão se dispondo a exercer os ofícios que a igreja estará elegendo estão em plena condições para isso. Não há dúvida alguma. Todos eles eleitos estarão em plena condição para o exercício. E o Senhor esteja orientando aquele que, para esse momento, é a pessoa que estará servindo a igreja dentro desse rico dom que Deus lhe concedeu. Nós vamos orar ao Senhor, depois nós voltamos. Nós vamos continuar falando um pouco sobre o serviço a Deus nesse mundo, um mundo que, desde Adão, desconhece a realidade de uma vida com real sentido. Nós continuamos a estudar o livro do profeta Daniel. Vamos orar. Nosso Deus, mais uma semana começa, Senhor, e com certeza será uma semana desafiadora, como foi a semana que passou. E com certeza, seguramente será uma semana renovada de cuidado sobre a nossa vida. Nós te bendizemos por isso, Pai. Nós te agradecemos por esse cuidado que o Senhor tem conosco. Agradecemos muito, porque a tua graça, ela tem sido nos dada na proporção exata que precisamos para cada um dos dias que o Senhor nos acrescenta. Deus amado, abençoe a caminhada desse dia com a eleição que está acontecendo em nossa igreja. Dê, Senhor, da sabedoria, do cuidado e permita que não haja qualquer empecilho para que os irmãos venham e exerçam, Senhor, a sua responsabilidade e o seu direito na escolha que estarão fazendo. Esteja iluminando, clareando, Pai, abençoando todo o dia de hoje com a eleição que está a acontecer. Nós oramos, Senhor, gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, depois nós voltamos para estudar a palavra do Senhor. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes, guia as almas a Jesus. Em tua graça
casa meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Como eu disse, nós vamos estudar alguns aspectos que envolvem a vida do povo de Deus no capítulo de número 4 do livro do profeta Daniel. Eu vou ler os últimos versos do capítulo 4, quando as escrituras dizem assim: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Tremenda experiência foi a que viveu o rei Nabucodonosor. Nós vamos estudar um pouco sobre isto aqui juntos nesta manhã. A grandeza de Deus é o que nós encontramos de maneira muito clara quando nós estudamos este capítulo de número 4. Nós introduzimos aqui. Meus irmãos, hoje nós falamos em pessoas poderosas dentro do universo que nós temos. Nós temos pessoas com muito poder, são muito poderosas porque detêm em suas mãos dinheiro, como os petrodólares, outros porque detêm empresas estratégicas dentro da nossa época, empresas com poderio bélico, com poderio militar, outras porque estão governando nações poderosíssimas. Agora, as mais poderosas pessoas de toda a terra, diante do Deus Altíssimo, elas são, meus irmãos, insignificantes. Diante da grandeza de Deus, elas são pequenas. É uma verdade fascinante esta, que nós temos entre o povo de Deus com muita tranquilidade de entendimento. Só que essa verdade, ela não é uma verdade amada e prezada pela maioria dos homens e mulheres que, no nosso tempo, da nossa época, que não estão medindo esforços para engrandecerem-se a si mesmos, para que eles sejam vistos, para que eles sejam exaltados. Nós vemos hoje o grande número de pessoas que vivem a ostentação. Muitas e muitas pessoas. Nós estamos num tempo, meus irmãos, em que a humildade parece que se tornou um sinônimo de pessoa fraca, de pessoa derrotada. E que aquele que está em evidência se tornou uma pessoa, para a nossa sociedade, bem-sucedida, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que agora conseguiu se tornar alguém de sucesso na sua
na sua jornada, no meio em que ele vive. Nós conhecemos um pouco já até agora da vida do rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi um rei extremamente arrogante, um rei orgulhoso e um rei com um grande tom de tirania. Rei que não, como vimos nos outros capítulos, não pensou duas vezes para mandar matar alguém. Aconteceu com os amigos de Daniel, aconteceu com os sábios, encantadores e feiticeiros da sua corte. Rei de uma arrogância muito grande. Ele passa por uma das mais humilhantes situações que há registro aqui. Experiência que, com certeza, no nosso tempo, ela não iria para as redes sociais, elas não estariam indo, né, para o Instagram, não estariam indo para outras redes que socialmente têm muita abrangência, a não ser, meus irmãos, que fosse uma questão que para que trouxesse um rendimento para ele. Como, por exemplo, colocar um vídeo no YouTube que fosse muito visto ao ponto de trazer um retorno financeiro que fosse bom. Caso contrário, isso não aconteceria. Mas mesmo assim, o interesse dessa pessoa é ainda o de chamar a atenção para si, para que ela seja monetizada, para que ela tenha ganho com isso, para que ela possa se beneficiar. Irmãos, primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui, a questão e a relação do quebrantamento. Vejamos, o capítulo 4, se nós formos observar, aparece muito aqui o uso da primeira pessoa do singular do presente e do indicativo dentro da nossa língua. Eu. Né? É uma É um uso muito comum aqui dentro desse capítulo. E nós vamos observar que esta forma de narrativa mostra que quem está narrando aqui essa história é o rei Nabucodonosor. Né? São palavras dele que foram registradas aqui. Ele está falando da sua experiência, do que ele viveu, daquilo que foi para ele uma experiência com certeza tremendamente dura. Esse rei, nós estamos falando aqui do homem mais poderoso do mundo na sua época. Orgulhoso, cheio de tirania, que, como encontramos nos capítulos anteriores, quis adoração a si mesmo. Ele vai descrever aqui, nesse capítulo, uma situação de profunda humilhação e o quebrantamento que aconteceu na sua vida. Meus irmãos, o texto ele não foca aqui propriamente no rei ou em Daniel, mas ele chama a nossa atenção para a exaltação ao Deus Todo-Poderoso. E isto acontece em um contraste entre Deus e o seu reino, os reis da terra e o seu governo. Daniel 4,3 diz: Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração.
Vou retomar aqui, meus irmãos. Esse tom humilde do rei, ele é um grande contraste entre o que nos mostram os capítulos que vêm anteriormente aqui, o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo de número 3. E a pergunta que fica para nós é o que pode ter causado uma mudança tão grande no coração deste rei? Meus irmãos, Nabucodonosor é confrontado com a grandeza do Deus Todo-Poderoso que humilha e que não dá lado ou vazão àqueles que são de coração soberbo. Vejam o verso 37 do capítulo 4. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nós lemos esse verso agora no início. Ele é que coloca aquele que está onde está, e aquele que humilha aqueles que andam soberbamente. Nabucodonosor reconhece de verdade, meus irmãos, quem governa sobre os reinos da terra. Quem é rei sobre todos os reis. As escrituras dizem que Deus é aquele que move o coração do rei segundo o seu bem-querer. O verso 17, nós temos 3 versos aqui, ele diz assim: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre ele. Verso 25: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e dar-se-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E o verso 32: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Partiam comer ervas com os bois, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Meus irmãos, o registro do capítulo de número 4 nos mostra Nabucodonosor afirmando que agora ele reconhece a grandiosidade do Deus de Daniel, do Deus de Mesaque, Sadraque e Abdinego, ou Misael, Ananias e Azarias, os nomes hebraicos dos 3 amigos de Daniel, que junto com Daniel teve os seus nomes mudados para os nomes das divindades babilônicas, ou do reino onde eles estavam agora. É o probleminha grande que o rei enfrenta. E é o problema que a humanidade do nosso tempo também tem enfrentado. A arrogância. Arrogância que os capítulos 1, 2 e 3 de Daniel nos mostram. Não é, meus irmãos, um privilégio ou a prerrogativa apenas daquele rei extremamente orgulhoso. Não é, não. A nossa sociedade é uma sociedade, meus irmãos, que dia a dia está nos pressionando, nos empurrando para competirmos uns com os outros. Sermos melhores aqui, sermos melhores ali, termos mais números cá, mais números lá, e nós levando-nos às comparações que entendem ser inevitável. A nossa sociedade, meus irmãos, ela exalta demais
a competição e a realização pessoal. Competir um com o outro para ser melhor do que o outro. E competir com o outro para que se pessoalmente esteja realizado. É uma sociedade extremamente egocêntrica. Uma coisa que é importante a gente observar, esse discurso triunfalista. Meus irmãos, ele é um discurso que não se cansa de vir sobre nós. Você tem que vencer sempre, você tem que ser vitorioso, você tem que ser vencedor, você tem que ser grande. E são discursos de um triunfo que tem que fazer parte da nossa vida obrigatoriamente. E nós observamos isso num tempo como esse de hoje, em que os filhos de Deus são levados da mesma forma a viver uma busca por serem bem-sucedidos, por serem triunfantes em tudo que fazem, e que, se isso não acontecer, ele é uma pessoa derrotada, sem fé. E, meus irmãos, vamos nos lembrar que Deus é aquele que nos exalta, aquele que nos dá. E Ele nos dá o que precisamos. E quando Ele nos dá mais do que é a nossa necessidade, é para a glória dele. Não é para nenhum engrandecimento de ninguém. O valor do nosso tempo, meus irmãos, se firma naquilo que a gente consegue conquistar, naquilo que nós conseguimos chegar e estar durante a caminhada da nossa vida. E, meus irmãos, não é um tempo que está dando valor a uma conduta boa, a uma conduta respeitável, a uma vida virtuosa. Não, ela não se importa com isso, desde que o triunfo aconteça. Mais ou menos pensando da seguinte forma: os fins justificam os meios. E se o final trouxer aquilo que entende-se ser bom, o meio não importa qual ele seja, como ele é vivido, desde que o triunfo seja conquistado lá na frente. Há um contraste bem presente entre a realidade do mundo sem Deus ou da sociedade não cristã, né, como John Stott afirma, né, cristão numa sociedade não cristã, o título de um livro dele. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade não cristã, e essa sociedade não cristã, ela preza pelo triunfalismo, pela grandiosidade, pelo vencer sempre. Quando a gente olha para Jesus, quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para as escrituras, nós entendemos que o triunfo, ele não está enquadrado dentro desta proposta secular que nós vivemos. Jesus, ele contrasta a realidade dos pensamentos do nosso tempo quando ele faz a seguinte afirmação: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É um tremendo contraste entre o que o pensamento do nosso tempo apregoa. Jesus fala em perder a vida, enquanto o nosso tempo fala em ganhar a vida. E Jesus diz que quem quiser ganhar a vida hoje, de fato, está arriscado a perdê-la. Não no sentido biológico, mas perdê-la dentro de um sentido bem próprio que envolve o relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Nós, meus irmãos, o tempo todo somos bombardeados por mensagens, por informações que falam do ser bem-sucedido. É um estímulo a buscar o eu interior, a buscar a grandiosidade dentro de si. Frases como essa: você pode ser o que quiser, basta ter força de vontade e querer, ela é muito presente. Só que, meus irmãos, nós temos observado muitas pessoas se afundando dentro desse mito, porque tentam caminhar na proposta da autoajuda, na proposta
do nosso tempo que só nos estimula a acharmos que agora, pela nossa própria força e vontade, nós conseguimos tudo, vêm-se frustrados quando dão de cara com situações que não são, de fato, tão positivas quanto esses jargões do nosso tempo apresentam. Nós temos sido comprados por uma falsa necessidade de aceitação. De fato, nos faz pessoas mimadas, né? Nós precisamos ser aceitos, porque se não formos aceitos, né, cai o nosso bico. Se não formos aceitos, é aquela situação, eu não brinco mais, né? Ou eu jogo ou eu levo a bola embora. É uma coisinha assim. Faz me lembrar, né, a época que eu jogava futebol. Eu era moleque, perto de casa, né? A gente morava numa casinha de madeira e casinha gostosa, né, que traz umas lembranças muito boas. E perto dela, uns 50 metros, tinha um jardim. Um jardim que no centro tinha como se fosse uma fonte, né, mas não tinha nenhuma tubulação de água ligada nela. E ela tinha três caminhos que chegavam até a fonte e formavam é, três lugares bem largos. E esses lugares eram o nosso campinho de jogar futebol. E para jogar futebol, meus irmãos, precisava ter bola. E para ter bola não era muito fácil. E tinha um menino que o pai dele, ele jogou futebol, ele é, né, parente do jogador Zé Maria, que jogou de lateral direito no Corinthians, né? Então eles tinham uma condição melhor e ele tinha bola. Então esse rapaz, ele chegava e vinha com a bola, e quando ele vinha com a bola era uma festa, né? Só que era o seguinte, ele vinha com a bola, mas ele tinha que ser o primeiro a ser escolhido. Se ele não fosse o primeiro a ser escolhido, o segundo a ser escolhido, né? Geralmente eram dois times. Se não é escolhido por um, tinha que ser escolhido por outro, né? Ele já se aborrecia e ameaçava ir embora. Se ele fosse embora, a bola ia junto. Se ele fosse junto, acabou o futebol, né? Era mais ou menos assim. Parece que o nosso tempo nos leva a ser um pouco assim também. Se nós não formos aceitos, nós não queremos mais participar da vida naquele momento e vamos para uma outra situação. E nessa cultura, meus irmãos, da ostentação, a necessidade de ser visto, de ser notado, de ser admirado é muito grande. E muitas pessoas, elas não pensam no preço, elas simplesmente querem estar em destaque. Vamos quebrar o espelho? Vamos lembrar de uma figura que eu creio que muitos conhecem e ganhou um nome para pessoas que se gostam demasiadamente, o narcisismo. O narcisismo ele brota dentro da cultura mitológica da Grécia e mostra que Narciso era uma pessoa que se tornou podemos dizer, um herói dentro da cultura grega de uma beleza que, né, é uma beleza incomparável. E meus irmãos, de tão soberbo, de tão centrado em si mesmo por causa dessa beleza, ele acabou sendo amaldiçoado, segundo a mitologia grega, e ele foi amaldiçoado a morrer admirando o seu próprio reflexo dentro de um lago. É daí que surge a história, dessa história que surge o termo narcisismo. Aquele que é tão voltado para si mesmo, para sua beleza, tão encantado consigo mesmo, que acaba
acaba deixando a vida passar e os relacionamentos serem deixados de lado e acaba se sobressaindo tanto que, com aspas aqui, acaba sendo amaldiçoado a viver se olhando no espelho e deixando a vida passar. Amaldiçoado aqui com aspas, meus irmãos, só fazendo uma comparação de tipo aqui. Geralmente essas pessoas são pessoas que acham os seus feitos e tudo aquilo que realizam algo tão acima de tudo que elas só vão se afinar com o que reflete o seu pensamento, o que reflete a sua ideia, o que reflete a sua maneira de ser, como se ela estivesse olhando para um espelho. Ela ela ama, aspas aqui, as pessoas que podem refletir aquilo que ela julga ser ela mesma no outro. Irmãos, realmente, o que essa pessoa faz é viver uma profunda idolatria que é refletida nas pessoas que estão perto de si. O rei Nabucodonosor, ele precisou aprender algumas lições que foram duras. Lições, meus irmãos, que servem de alerta para nós que vivemos, com certeza, no meio de uma cultura tão narcisista, uma cultura tão egocêntrica, uma cultura tão centralizada em si mesmo. Nós vivemos assim em muitos aspectos. Meus irmãos, ao invés de olhar para si mesmo, Nabucodonosor foi impulsionado a olhar diretamente para o Deus Todo-Poderoso. Desviou o olhar, ao invés de olhar para si, olhar para o Deus grandioso. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos exorta o tempo inteiro a buscarmos ajuda, buscarmos auxílio, não na autoajuda, de forma nenhuma. A autoajuda não nos leva a lugar nenhum. Ela pode nos levar à frustração. Mas ela nos leva a buscar o auxílio naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, a pessoa de Cristo Jesus. Vejam Colossenses quando fala sobre a vida daquele que foi transformado pela graça de Deus em Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morrer, nós morremos para a realidade do pecado. Nós não somos mais escravizados, meus irmãos, por ele. E nós não precisamos de autoajuda. Fazer um trocadilho aqui, barato. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda que vem do alto. De fato, é o que nós precisamos para não nos decepcionarmos e não nos frustrarmos nas buscas que temos em nossa própria caminhada de vida. Hebreus capítulo 12, nos 2 primeiros versos, dizem assim: Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meus irmãos, é olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É o que as Escrituras nos chamam a fazer. Não é para olhar para dentro de si.
Não é para olhar para as pessoas bem-sucedidas e dizer eu quero ser daquele jeito e quebrar os mandamentos de Deus, né? Com a inveja. Buscar em Deus é estar seguro. Buscar em Deus, meus irmãos, é ter a certeza que, de fato, estará seguro dentro das buscas que se faz na própria vida. Se alguém é bem-sucedido, vamos buscar a Deus em direção dele e vamos fazer o melhor que podemos para a honra do Senhor. E como Pedro diz, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. É Nabucodonosor, um homem que sonha. Mais uma vez, um sonho e o cumprimento. Da primeira vez, ele se viu angustiado com o sonho. Chamou os feiticeiros, os caldeus, os magos, chamou todos lá e queria que dissessem a ele o sonho e a interpretação. Se não fosse Daniel, dentro do dom que Deus lhe concedeu e Deus ter revelado a ele tanto o sonho quanto a interpretação, todos estariam mortos, inclusive o próprio Daniel. Meus irmãos, qual é o padrão da nossa sociedade? E nós entramos nesse padrão com muita facilidade. O padrão da nossa sociedade, meus irmãos, é buscar a Deus na última hora, para que não tem mais recurso nenhum, apela a Deus. Isso não deveria acontecer dessa maneira. Deus deve ser buscado em todo momento e continuar a ser buscado com a mesma intensidade quando as dificuldades vêm, quando as dificuldades se apresentam. Deus é a última alternativa depois de ter se esgotado todas as demais. Irmãos, o povo de Deus tem feito isso. A hora que aperta o calo, ele resolve cortar a botina. Irmãos, é melhor a botina nova cortada logo no começo, para viver com o calo tranquilo e livre, do que viver aguentando e suportando e cortar o couro da botina em cima do calo para aliviar a dor. É melhor, meus irmãos, uma vida intensa com Deus em todo o tempo. Porque na hora da aflição será simplesmente uma continuidade de um relacionamento próximo e íntimo com o Deus Todo-Poderoso. Uma vez mais, um sonho é a perturbação do homem mais poderoso do mundo na sua época. Veja, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Estava tranquilo e feliz. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Com certeza, todos nós já tivemos sonhos que nos deixaram encucados, deixaram que nos perturbaram. Com certeza. Era diferente. Nabucodonosor não teve um sonho como nós temos. Ele teve uma visão, ato da revelação do próprio Deus. E isso o incomodou grandemente, porque não era simplesmente um sonho como muitos que provavelmente ele tinha tido. Era algo que ele viu de maneira clara diante de si, algo que lhe fora colocado pelo Deus Todo-Poderoso. Isso o perturbou de uma maneira muito grande. Perturbou como o primeiro sonho que ele teve. E o perturbou de forma tal que tirou seu sossego. O que aconteceu da primeira vez? O rei foi até os sábios, os magos, os feiticeiros e os encantadores da Babilônia. Ele foi primeiro a eles. Mais uma vez, o que acontece? Nenhum deles pôde dar a interpretação. Todos eles demonstraram falta de competência diante do rei para atender ao pedido que ele estava fazendo. Todos.
Mais uma vez, meus irmãos, nós temos aqui o rei deixando Deus em último lugar. Primeiro ele vai para as alternativas que estão à sua volta. Depois, vamos lá para aquele que já mostrou que pode uma primeira vez. Novamente, Daniel é o único capaz de interpretar o sonho do rei. É o único, porque não é um sonho que o rei teve, como qualquer sonho. Foi revelação do próprio Deus. E meus irmãos, Paulo que diz em Coríntios, né, que as coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Espírito. Meus irmãos, a revelação de Deus só pode ser entendida ou pode ser compreendida ou as coisas podem clarear-se se o próprio Deus o fizer. E aí vem o sonho. Ele sonha com uma árvore cortada, com pasto e com orvalho no campo. As interpretações de Daniel não tinham sido de entusiasmo para o rei, não. Primeira vez, Deus diz, através de Daniel, né? Daniel diz a Daniel e Daniel diz ao rei: seu reino vai passar. E fala dos 4 reinos se sucedendo. Talvez por esse motivo, meus irmãos, o Daniel tenha sido deixado de fora. Quem sabe esses outros consigam me dar uma interpretação melhor. Árvore cortada. A árvore, no sonho ou na revelação de Deus, é o próprio rei. Ela representa a Nabucodonosor. E veja a interpretação que é dada por Daniel a esse sonho. O rei ficaria desequilibrado mentalmente e ele se comportaria, né, como um animal. Ele comeria capim e ele ia passar a noite no campo junto com o gado, ao relento, debaixo do orvalho. E isso aconteceria por 7 tempos até que ele reconhecesse a grandeza do Deus Todo-Poderoso. O rei ficaria malucado. Era isso que iria acontecer. E é o que Daniel diz ao rei. Primeiro, ele tem um sonho e Daniel chega e diz: ó rei, o sonho é esse, a interpretação é essa. O teu reino vai passar aí. E esses são os reinos que te sucederão. Agora ele diz: ô rei, Deus está dizendo que você vai ficar meio maluco. Que vai pastar como o gado pasta, que vai ficar junto com os animais do campo, exposto ao orvalho. E só vai sair dessa situação quando reconhecer a grandiosidade do Deus a quem sirvo, a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso. Olha só, essa é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo, que virá contra ti, contra o rei, meu senhor. Um decreto. É interessante a gente observar isso. Meus irmãos, ele diz: este é o decreto do rei, do Senhor, para a sua senhoria, ó rei. Irmãos, decreto significa algo que não pode ser mudado. A vontade decretiva de Deus é aquela que Deus não permite ser resistida, não permite ser modificada. Ela acontecerá exatamente como Deus a decretou. Decreto que não se revoga. Deus decretou, ele haverá de cumprir-se. Deus, então, decreta algo. Não há uma situação condicional para que o que estava a acontecer ali não acontecesse. O condicional estava no fim da história. Para que reconhecer a minha grandiosidade, você vai estar livre dessa situação. Então, esse é o decreto que virá contra ti, ó rei, meu senhor. O decreto é esse. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu.
e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada com os animais, e fartar-se-ão com as ervas dos bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescessem cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Uma fera bestial. Meus irmãos, é interessante que a primeira parte do texto que nós lemos agora por último nos fala novamente sobre o decreto. Mas apesar de tudo aquilo que Nabucodonosor ouviu, ele continuou arrogante, continuou orgulhoso, e isto ele foi vivendo essa situação de arrogância e de orgulho, apesar do que Deus disse, por 12 meses. Ele passou um ano dessa forma. Verso 28 a 30 diz assim: Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse as palavras do rei: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Irmãos, ele diz isso e logo depois ele entra em juízo diante de Deus e vai para o meio dos animais. Por fim, meus irmãos, as coisas mudam. O rei se vê pequeno e insignificante diante do Deus Todo-Poderoso. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Em meio a toda aquela situação, a esperança, ela nunca deixou de estar presente. A árvore foi cortada, mas não foi completamente cortada, meus irmãos. O castigo veio, mas Deus já tinha plantado a semente da esperança, e esta semente brotou na vida daquele rei. Deus já havia semeado a semente da restauração. Irmãos, a promessa de Deus é que o reino seria restituído a ele. Seria restituído a ele quando, então, ele reconhecesse a soberania do Deus Todo-Poderoso. Verso 26 do capítulo 4. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres reconhecido que o céu domina. E o céu domina, é evidente, está falando do Deus que governa todas as coisas. Daniel aqui estaria por volta de 55 anos. Essa é mais ou menos a idade de Daniel e dos seus amigos, quando os acontecimentos desse capítulo eles se colocam agora em evidência. Meus irmãos, ninguém ia conseguir imaginar que depois de tanto tempo, aquele rei tão orgulhoso, aquele rei tão prepotente, pudesse sofrer uma mudança tão grande. Ninguém poderia imaginar isso.
Agora, meus irmãos, é bom a gente lembrar que aquele que, que tem acesso ao mais íntimo dos nossos corações, que conhece a totalidade dos nossos pensamentos, é aquele que pode transformar vida e ele faz como bem lhe aprouver. Deus faz como ele bem quiser. Isso nos leva a pensar no que de fato esse capítulo 4 vem nos ensinar. Irmãos, a nossa esperança, ela está na misericórdia e no poder de Deus. Ele é aquele que é capaz de fazer brotar e restaurar a vida onde aparentemente ela não existia. Do tronco de Jessé sairá um rebento e as suas raízes, e das suas raízes um renovo. Que promessa especial essa que nós temos através do profeta Isaías, não é? Jesus viria e mostra que ele se torna aquele renovador da nossa própria vida. A principal mensagem que nós encontramos aqui, ela não está centrada ali em Daniel, que interpreta o sonho, ou em Nabucodonosor, que se torna um bicho no meio do campo, com o cabelo e as unhas crescendo, comendo mato, dormindo ao relento. Está ali, meus irmãos. O que nós observamos aqui e que chama-nos a atenção é o arrependimento e a transformação da vida daquele homem. E essa mudança, meus irmãos, arrependimento, a conversão que está ligada à fé, ela é algo impossível a qualquer pessoa. Porque, meus irmãos, nenhum homem, como Paulo diz, natural, ele quer pôr fim ao seu próprio ego, ele quer alimentar o seu ego, ele não quer pôr fim nele. Só que, meus irmãos, a ação de Deus, que é a ação senhora sobre a nossa própria vontade, é o que torna possível aquilo que é impossível. Dá uma olhada em Mateus 19, verso 25 e 26, quando Jesus fala com o jovem rico e o jovem rico sai triste porque tinha muitos bens. Jesus disse que é mais fácil, né, acontecer qualquer coisa do que um rico entrar no reino dos céus, mostrando a centralidade do coração de um rico apegado às suas riquezas em sua vida. E ele diz o seguinte: ouvistes isso? Os discípulos ficaram grandemente maravilhados e lhe disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Eles ficam em dúvida, então quem é que vai poder ser salvo? Jesus olha neles, né? Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Meus irmãos, aos homens, a qualquer pessoa é impossível a si mesmo salvar-se, mas a Deus nada disso se torna impossível. O que o capítulo 4 nos mostra é a grandiosidade de Deus governando tudo e, meus irmãos, o poder de Deus, o único poder capaz de transformar o coração de alguém. Somente Deus pode fazer isso. É aquele que transforma o coração de pedra em um coração de carne. É aquele que dos ossos secos faz brotar vida. É aquele, meus irmãos, que de um coração vazio torna um coração cheio. Ao Deus Todo-Poderoso toda a glória. Aquele que é digno da honra, do poder e de toda a exaltação. Somente a Ele. E Jesus, meus irmãos, nos deu a conhecer a grandiosidade desse Deus. A grandiosidade do Deus que sonda os nossos corações, as nossas mentes, que transforma a nossa vida para a sua honra e para a sua glória, para que sejamos raça eleita, um povo de propriedade exclusiva dele, uma raça de sacerdotes santos, criados em Cristo Jesus para as obras de Deus que ele mesmo preparou para que nós as vivêssemos. Que ele nos renove e lembre-se, sua salvação, ela é um ato soberano de Deus e um grande milagre ocorrido em Cristo. Você seja ricamente
Amém. Vamos louvar a Deus e voltamos para encerrar. Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nós que de ti recebem todo bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Nos altos céus, louvor a Deus ressoam, e gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, exaltado seja sempre o teu nome, Deus Altíssimo, Deus grandioso. O Deus que reina sobre todos os reinos, que governa sobre todos os governos, que governa a nossa vida, Pai, através da tua palavra, na ação do teu Espírito. Louvado seja o teu nome, porque no teu ato soberano, o Senhor decidiu constituir um povo para si. E de maneira muito especial nos deu esse privilégio de fazer parte dele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela grandeza do teu amor para conosco. Agradecemos muito porque o Senhor tem nos ouvido, tem nos atendido à voz da oração. Pedimos a Deus a bênção do Senhor para a vida dos irmãos em Cristo que estão passando por tantas lutas nesse tempo, tantas dificuldades, tantas perdas, ó Deus. Guarde-os e que sejam os teus filhos instrumento de conforto na vida das pessoas que estão próximas e que estão enfrentando essas lutas. Cuide de nós, Senhor, na caminhada de todo esse dia. Que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a sua vida, com o seu lar, e renove-se sobre o povo de Deus que está espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.
Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 30 a 31. Paulo e Silas estavam em Filipos, na província da Macedônia. Entraram no Ocidente por uma convocação celestial. Na cidade de Filipos, tiveram 3 experiências marcantes. A primeira delas foi a conversão da asiática Lídia numa reunião de oração. A segunda foi a libertação de uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. A terceira foi a conversão do carcereiro daquela cidade. Os 2 missionários, depois de terem sido açoitados em praça pública pelo fato de terem libertado a jovem prisioneira do diabo, foram lançados no cárcere interior de uma insalubre prisão. Com as costas ensanguentadas, longe de expressarem revolta por causa da injusta situação, à meia-noite começaram a cantar louvores a Deus para a admiração dos demais prisioneiros. Da parte de Deus, veio um terremoto que abalou as estruturas da prisão, abrindo-lhe todas as portas. O carcereiro, ao acordar, vendo que as portas estavam abertas, ia suicidar-se. Quando Paulo bradou-lhe: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Ele, trêmulo, pergunta aos 2 missionários: que farei para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O homem creu com toda a sua família e foram batizados naquela mesma noite. Houve salvação para toda aquela família.